Olá, tudo bem com você? Meu nome é Glauci e este canal é o Maia Multidimensional. Sejam bem-vindos, sagitarianos! Nós vamos começar agora a sua leitura para o mês de agosto, Sagita. Vamos ver quais serão as energias disponíveis para vocês com o tarô e o baralho cigano, tá certo, Sagitário? E se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo. Te peço que se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você recebe informação quando a gente posta vídeo novo por aqui, que não é sempre, tá? E já te peço também que deixe o like nesse vídeo, porque é o seu joinha no vídeo que ajuda a gente aqui no canal, tá certo, Sagitário? Estamos com uma missão aqui de chegarmos a 1000 seguidores. Então, como nós vamos ter leitura para todos os signos para o mês de agosto, eu te peço que encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece nos seus grupos de WhatsApp, que vai ter leitura para todo mundo e assim eu consigo chegar aos 1000 seguidores. E eu já te agradeço por esse movimento, tá certo, Sagitário? Então, bora lá, vamos ver aqui o que Cigana Esmeralda tem para vocês para o mês de agosto, Sagitário. Quais as energias, minha cigana, que estarão disponíveis aos sagitarianos, o que eles precisam saber. Signo de Sagitário, Cigana Esmeralda, quais são as energias que estarão disponíveis para essa galerinha? Sagitário, mês de agosto. Bora lá? Começamos com um 8 de espadas no coração, no começo do seu mês, Pagem de paus, cinco de paus, 7 de ouro, Sagitário, meio do mês. A Imperatriz, gosto muito dessa energia. 4 de paus, gosto muito dessa energia. Rainha de espadas. 3 de ouros. Fim do mês de agosto. 3 de paus, a torre, Sagita, a temperança, seis de copas, fechando o seu mês de agosto. E no fundo do deck a gente tem um rei de pentáculos e um cavaleiro de paus. Vamos começando pelo fundo do deck. Fundo do deck é o que está oculto. Fundo do deck é aquilo que você realmente vai precisar trabalhar ao longo de todo o seu mês de agosto, certo? Volta e meia ao longo do mês, você precisa se lembrar da mensagem dessas duas cartas, porque é o cerne de todo o teu mês. Primeiramente, a gente tem o rei de pentáculos, é o rei rico do tarô, tá? Mas ele é um rei que teve um trabalho para chegar nesse lugar. Ele fez todo um percurso, todo um caminho para estar nesse lugar. Então, esse lugar é um lugar de merecimento, de conquistas, de glórias, aonde ele está integrado com as forças da natureza, com o poder pessoal, desfrutando de abundância, prosperidade, mas veja, tá oculto isso para você. Tá no fundo do deck. O que isso significa? Que existe todo um trabalho a ser feito ao longo do mês para que você possa desbloquear esse poder que está ali disponível para você. Ele ainda não atravessou o seu campo. Por quê? Porque a gente começa um mês de agosto com um 8 de espadas, né? Então, o 8 de espadas, ele vai me falar de uma prisão mental, né? De uma crença limitante, de uma forma limitada com a qual você vem
vivendo a sua vida e que precisa ser liberado, que precisa ser desbloqueado, tá? A gente também tem no fundo do deck o Cavaleiro de Paus, e o Cavaleiro de Paus, ele vem me falando justamente de movimentos rápidos que nós precisamos fazer para vencer os nossos obstáculos, porque esse Cavaleiro de Paus, muito embora seja um cavaleiro que traga coisas rápidas para a nossa vida, ele ainda está perdido no entorno de uma montanha lutando com um dragão. Então, ainda existem monstros internos, um trabalho, um percurso a ser feito, que tem a ver com esse 8 de espadas no começo da sua leitura. Veja, esse Cavaleiro de Paus, ele tá no fundo do deck. Então, ele vem mostrando para mim que existe um trabalho ainda a ser feito. Precisa domar os seus dragões internos, precisa vencer essa batalha. E isso é para ontem, tá? Porque os cavaleiros trazem movimentos rápidos. Então, aqui existe uma necessidade de que você se liberte dessas amarras, dessas prisões, dessas crenças limitantes, dessa forma de escassez de enxergar a vida. Então, eu estou me conectando com um grupo de sagitarianos aqui que precisam expandir a mente, que precisam tirar a venda dos olhos, que precisam abrir o chakra pineal, nosso chakra frontal, e despertar, tá? Esse é o grande ponto aqui a ser trabalhado. Então, procurem ajuda, façam terapia. O que é que está te aprisionando? É um padrão mental? É um padrão emocional? É um trauma do passado? Quais são os dragões internos que você vem combatendo, brigando com eles, lutando contra eles e não vem conseguindo avançar? Porque eu tenho aqui na sequência um pajem de paus. Pajem, eles trazem boas notícias, ou melhor, eles trazem notícias, né? Nem todos os pajens vão trazer boas novas. O pajem de paus traz boas novas, ele traz caminhos que estão sendo abertos para você já logo no começo do teu mês. Mas o detalhe desse pajem é que ele está titubeando. E por que ele está titubeando para seguir adiante? Porque ele está aprisionado nesses padrões de crenças limitantes, padrões de escassez, talvez aí ainda preso em sentimentos do passado, achando que algo foi perdido, foi tirado de você. Mas veja, o 8 de espadas é uma prisão na qual a gente se coloca. Ninguém botou a gente ali, tá? Essa carta me mostra isso quando eu tenho um pássaro pousado aqui em cima de uma das espadas. Então, o que quer me dizer? Olha a esperança aí. Olha a luz no fim do túnel. Olha a saída que vocês não estão enxergando porque vocês estão vendados. Olha, não tem ninguém em volta de você. Você pode se soltar, tirar essa venda, sair fora disso a hora que você decidir. E que hora que é essa? A hora que você decide buscar ajuda. Eu não estou conseguindo vencer os meus dragões internos, os meus medos, as minhas inseguranças. Glaucio, eu não consigo avançar. Não consegue mesmo. Aqui você está só brigando com os teus monstros internos, com os seus traumas, com as dificuldades, com as coisas de forma recorrente que acontecem na sua vida. Você está estagnado, você está paralisado. Só que isso é algo que você pode sair e só você pode se tirar desse lugar. Não vai vir uma princesa, um príncipe mágico tirar você desse lugar. Precisa que você reconheça. Aqui a gente pode estar se conectando com um grupo de sagitarianos que estão vivendo aí insônias, ansiedade, depressão. A carta do 8 de espadas me fala de uma depressão, e depressão silenciosa, tá? Às vezes você já está com depressão e não está nem conseguindo identificar. Se você tiver, por exemplo, sempre triste, sempre amargurado, não conseguindo enxergar lado bom em nada que te cerca, você não está conseguindo ser grato pelas coisas que você tem, aí você vai virar para mim e vai falar assim: nossa, mas não tem nada de bom acontecendo na minha vida, bora lá. Você tá vivo? Você acordou hoje? Você está me assistindo é porque você tá vivo, né? Então, meu amor, já é algo para agradecer. Tem muita gente nesse exato momento que está recebendo um diagnóstico de doença terminal e que tem só mais 3 meses de vida.
É aquele momento que o médico diz assim, ó, aproveita o máximo que você pode, porque você tem só 3 meses. Será que a sua vida tá tão ruim assim? Será que você não tem mesmo nada que agradecer? Perceba, aí isso é um problema? Isso pode ser sinal de depressão. A depressão é falta de algumas substâncias no nosso organismo que fazem com que a gente não acredite mais em nada, que não tenha esperança. Isso é físico. Então a gente precisa procurar um médico, né? E dizer para ele, olha, eu acho, né, que eu estou com depressão, porque eu não consigo mais enxergar a alegria de viver. Eu não consigo mais ver beleza em nada, nem em ninguém, nem em lugar nenhum que eu vá. Olha o sinal de alerta. Se você está aqui comigo e está ouvindo isso, já é uma intervenção divina a seu favor, mostrando para você que talvez isso que você está aí brigando, lutando contra, que você não sabe nem o que é que está te acontecendo, seja uma depressão silenciosa. Ou, tá, Glaucio, não tô com depressão porque eu não tô assim, não tô nesse estágio. Ok, ótimo. Mas às vezes você tá com ansiedade, às vezes você tá com crise de insônia, excesso de preocupação, né? Pode ser que você não esteja com depressão, mas você está num momento em que você tá se sentindo desgostoso, descontente com a própria vida. E isso acontece com todos nós, né? Às vezes a gente não tá mesmo conseguindo ver tanta beleza assim nas coisas, né? Ser o gratiluz, o super positivo, né? Não que a gente que tenha que ser o gratiluz e o super positivo 24 horas do nosso dia. Mas se a gente tá num lugar em que a gente tá reclamando demais, que a gente só reclama, ou que a gente fala frases, caramba, nada dá certo pra mim, puta vida, isso deu errado de novo, mas tinha que ser comigo mesmo, eu sou uma azarada, as coisas só acontecem comigo. Ei, isso já é um sinal de alerta. Olha o que você está lançando para o universo, que tipo de frase você manda, o que o universo vai te devolver mais do que você fala. Nossas palavras têm poder e a gente precisa entender isso. Nós somos centelhas divinas. Precisamos entender isso. Se a gente fala coisas positivas acontecem. Se a gente só fala coisas negativas, mais do mesmo vem para o nosso campo energético. Então, talvez seja um momento de você pedir ajuda para mudar a forma de enxergar a vida, mudar aí algumas formas de transitar na vida, né? Eu falo que é o orar e vigiar. Ai, nada dá certo para mim. Cancela, cancela, cancela. Tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Tudo dá certo para mim. Ai, não acredito. Isso está acontecendo de novo. Tinha que ser comigo. Não. Muda, cancela, cancela, cancela. Só acontecem coisas boas e maravilhosas comigo. Só acontecem coisas boas e maravilhosas comigo. Só acontecem coisas boas e maravilhosas comigo. Percebe? É orar e vigiar. Aí, quando você observar que você está mandando uma frase negativa para o universo, seja ela qual for, você muda rapidinho o padrão. Aí você começa a trabalhar o teu mental. Glaucio, não consigo sozinha. Busca ajuda profissional. Ou a terapia convencional, ou vai lá no nosso Instagram, @maia_multidimensional. Eu trabalho com algumas ferramentas de cura quântica estelar e multidimensional. Trabalho sim com os estelares. E eles estão trazendo para o nosso planeta ferramentas maravilhosas que liberam nossas crenças limitantes, que despertam o nosso poder pessoal, que fazem com que a gente nos auxilie a enxergar a vida de uma maneira mais positiva. Encontrar saída quando a gente achava que estava tudo perdido é sensacional, é uma ajuda, ok? Porque a gente tem aqui, ó, começo do mês, caminhos estão abertos para você, mas você tá titubeando. Ó, perceba que o gato já foi no caminho novo, mas o pajem parou, tá olhando no meio do caminho, ele tá no meio, ele não tá indo nem para frente nem para trás. Ele tá olhando para o gato, mas ele tá numa posição que ele pode virar e pegar um outro atalho. Então, o que essa carta vem me dizer? Exatamente desse padrão mental que você tá. O caminho tá aberto, mas você não tá conseguindo nem enxergar. Você tá titubeando nas oportunidades da vida. Isso não pode acontecer. Aqui você tinha que estar seguindo o gato pro novo, em direção ao novo, em direção a coisas novas. Porque o pajem vem trazer coisas novas para vocês. Por que vocês estão titubeando? Por que vocês não estão acreditando em vocês? Por que vocês não estão acreditando que as coisas boas são para vocês? E olha só, 5 de paus. Começo do mês vocês estão numa briga interna. Aqui pode ser, tá, pessoal?
tanto uma briga mental, olha, aqueles vários anjinhos. Ai, você não consegue. Não, eu consigo sim. Ah, capaz. Toda vez que você tenta, nunca nada dá certo para você. E aí fica aquele monte de anjinho enchendo para covar a nossa mente. Essas são as crenças limitantes. E aí são paradigmas, são dogmas, são coisas que foram ensinadas pra gente uma vida inteira, que certas coisas não são para nós, que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que fazem coisas erradas para conseguir chegar naquele lugar. Isso tudo, meu amor, é uma crença limitante. Isso aí é uma pobreza mental. Se você pensa dessa maneira, que os ricos só são ricos porque eles usurparam... Ei, as bênçãos, as maravilhas e os milagres que estão disponíveis nesse planeta são para todos. Por que você não acredita que pode ser para você também? Então, existe uma briga mental muito grande aqui que precisa realmente ser trabalhada. A gente começa um começo do mês de agosto ainda com algumas coisas aí no teu mental que precisam realmente ser trabalhados, ser liberados, ser limpos. Existe um mental aqui que precisa ser limpo, tá? E também pode significar, sim, para alguns sagitarianos, que vocês estão aí envolvidos em alguns conflitos, pode ser conflitos familiares. Deixa eu tomar uma aguinha. Falatório familiar, diz que me diz, fofoca, pode ser no âmbito do teu trabalho, você sentindo que isso está te atrapalhando, que isso tá te influenciando, tá? Eu tô assim, Glauci, nesse padrão, pensando dessa maneira, meio travada, mas porque eu tô envolvida numa esfera familiar que tá muito conturbado, tá muito desafiador, tem muita gente falando, a gente tá brigando aqui por conta de alguma questão familiar, ou no meu trabalho, não tô conseguindo me entender com os meus colegas de trabalho, porque aqui existe uma desunião, tá? Que pode ser mental, como eu disse para vocês, o mental de vocês aí tá sabotando vocês fortemente, é como se tivesse várias pessoas falando na sua cabeça, tá? E deixando você cada vez mais confuso, com mais pensamentos de baixa autoestima, como você pode realmente estar inserido num contexto aí, né? Ou no trabalho, ou familiar, ou num grupo de amigos, aonde está acontecendo discórdias, desavenças, cada um querendo tomar um rumo, cada um falando uma coisa, as pessoas não estão se entendendo, existe discórdia familiar, às vezes brigas, né? Por questões materiais na família ou no trabalho, né? Você se desentendendo com seus chefes, eles não estão conseguindo entender o que você fala e vice-versa, tá? Porque a gente tem realmente algumas discussões. E o mais interessante, por isso que eu falei até algumas brigas na família por questões materiais, porque o 5 de paus, ele me fala de conflitos por pequenez, conflitos por pouca coisa, conflitos por coisas muito pequenas, sabe? Tipo, as pessoas discutindo por centavos, discutindo por divisões muito pequenas, sabe? Coisas que, se você parar para pensar, eu sempre falo assim, mais vale a gente ter paz do que ter razão. Às vezes, a discussão, né, a questão na qual a gente está inserido, se a gente for realmente parar para pensar, ela é tão minúscula, ela é tão pequena diante da oportunidade da vida, de escrever uma nova história. Se tá ruim aí nesse âmbito familiar, nesse trabalho, sai, pega novos caminhos que estão disponíveis aqui para você. Você tá titubeando, né? E esses novos caminhos, eles estão disponíveis para você. Existe uma colheita disponível aqui. Ela ainda não chegou para você. Por quê? Você precisa sair desse padrão. Em vez de brigar por pouca coisa, pega novas oportunidades, pega novos caminhos e vai escrever a sua história. Larga para trás o que está sendo objeto de discussão. Entende? E se for o teu mental, larga para trás essa crença limitante, vai procurar ajuda, para de vibrar nesse lugar que te coloca aí numa baixa autoestima, numa falta de confiança com você mesmo, tá? E se a gente estiver realmente falando de grupos familiares, discussões no trabalho, discussão na família, discussão em casa, discussão entre amigos, vocês não estão se entendendo, cada um falando uma língua. Perceba se o que é o objeto da discussão realmente é algo relevante. Porque o 5 de paus me diz que vocês estão discutindo, brigando por pouca coisa.
coisas que assim, ó, deixa para trás, deixa para lá. Vai atrás da sua nova história, que aqui tem uma nova história, que quando você pega essa nova história, esse novo caminho, vai atrás do seu destino, você vai ver que se abre para você uma possibilidade de colheita. Colheita pelo seu merecimento, sem esperar nada de ninguém, tá? Então tem algo que vai ser disponibilizado, que pode vir a ser disponibilizado aí para vocês, que é o 7 de ouros, que ainda não está pronto para ser colhido, porque basta que você trabalhe o teu mental. Gosto de dizer que o tarô mostra possibilidades de acontecimentos que muitas vezes só se abrem para nós quando nós fazemos o nosso dever de casa, a nossa parte que cabe nessa história. Ok? Se você continuar discutindo com seus familiares, seu grupo de amigos, com a galera do seu trabalho, com o teu mental por pouca coisa, com coisas pequenas, com esse padrãozinho medíocre de escassez aí, que se você deixasse para trás você avançaria, se você não quer deixar, se você não quer abrir mão, se você não quer abrir mão do objeto da discussão, eu tô numa família, eles estão brigando por uma herança, o que vai ficar para cada um é muito pouco, o que eu vou gastar com advogado é muito maior. Fica para você, meu amor. Tem um outro caminho aqui para mim. Eu vou atrás da minha história. Eu não vou aqui ficar preso nisso. Isso tá te mantendo estagnada. Perceba? Adapte para o seu momento. Pega a ideia. Meio do mês. Olha só como tem coisa nova para você. Basta que você se desprenda, que você se desapegue de padrões de escassez muito pequenos. Deixa para trás. Padrão mental, deixa para trás. Tá brigando no seu trabalho? Desapega. Tem coisa nova para você, Sagita. Olha aqui, ó, a imperatriz. E perceba que essa imperatriz, ela tá gestante, né? Porque ela tá trazendo algo novo para esse mundo. Ela tá trazendo um novo projeto, uma nova ideia, uma nova oportunidade, um novo trabalho, um novo contrato, uma nova sociedade, uma nova galera, uma nova forma de ver a vida. Tem algo novo que começa a se abrir para você lá para o meio do mês de agosto, tá? E aí é algo que, se você der vazão para isso, se você optar pelo caminho do novo, sem titubear, não só vem algo novo para você, como algo que te traz celebração. Eu te vejo celebrando essa conquista, eu te vejo celebrando essa nova oportunidade, esse novo caminho, essa nova ideia, esse novo emprego, essas novas pessoas que chegam para somar com você, pessoas mais alinhadas com a tua forma de pensar do momento, porque você já não é mais o mesmo. Quando você se liberta desses padrões, você se transforma em algo novo, em algo que está pronto para celebrar a vida. E é um 4, né? 4 traz estabilidade, 4 de paus. 4 traz estabilidade, 4 é o formato do quadrado, o que é sólido, bases sólidas, segurança. E a gente tem uma rainha de espadas. Quem é a rainha de espadas? Rainha de espadas é astuta. Rainha de espadas sabe exatamente o que ela quer. Ela é inteligente, ela é perspicaz, ela é analítica, ela analisa as coisas com frieza para poder chegar a uma conclusão. Ela observa quem é quem na fila do pão, quem são as pessoas com as quais ela realmente pode contar, quem são os amigos verdadeiros. Quem são as pessoas que só estão me chupinhando? Quem são as pessoas que não me elevam, só me botam para baixo? Essa é a rainha de espadas. E ela está sentada num trono de ferro, porque ela é fria, calculista, ao mesmo tempo ela é justa, ela é correta, ela é precisa, ela não comete erros, porque ela analisa bem e ela é justa, ela é correta. E ela tá exatamente embaixo desse 5 de paus. Então, em vez de você ficar inserido na discussão, na confusão, que pode ser mental ou pode ser no teu entorno, sai, se recolhe desse cenário, busque ajuda para avaliar o teu mental e analise o que de fato tá te agregando ou tá te prejudicando.
Quem são essas pessoas? Que vozes são essas? Da onde vêm esses padrões mentais que me aprisionam? Para que eu possa, de forma correta, justa e equilibrada, buscar as saídas que eu preciso. Ou a ajuda para o meu padrão mental, ou entender de que maneira eu vou lidar com essas questões na qual eu estou inserido, sejam as discussões familiares, no âmbito do meu trabalho, essas confusões, essas fofocas e essas brigas por pequenas coisas. Veja que a rainha de espadas está cá, espada apostos, né? Ela está pronta para cortar o que precisa ser cortado, né? Que algumas coisas precisam de um corte aqui. Seja o meu mental que precisa cantar para subir, né? Eu preciso ressignificar como algumas questões familiares, no âmbito do trabalho, familiares. Temos no teu meio do mês um 3 de ouros, ou seja, novos projetos, novas pessoas, pessoas que começam a se aproximar de você para contribuir com a tua jornada. Pode ser sim pessoas que chegam te ofertando uma proposta de emprego, uma promoção, uma ideia, ou tipo, eu aposto nisso que você está pensando, nessa ideia, nesse teu projeto, e eu vou agregar com você. Você tem a ideia, eu tenho o dinheiro, vamos fazer isso juntos. Ou eu vou trazer mais ideias para fazer teu negócio crescer, quero ser teu sócio, quero fechar uma parceria. Tem algo novo sendo preparado para vocês aí, que começa a se apresentar para vocês aí, mais ou menos no meio do mês de agosto. Pode ser um convite, uma proposta, algo para você trabalhar em outra localidade, tá? Tem algo chegando aí para você no começo do seu mês. Fim do mês de agosto, a gente abre o fim do mês com 3 de paus, né? 3 de paus já é a manifestação. Então, esse algo novo, esse projeto, eu tenho 3 de ouros e um 3 de paus. Começa a tomar forma. Então, é uma ideia, é algo que começa a surgir para mim, né? Olha aqui, a imperatriz está gestando algo novo. E eu tenho um 3 de ouros e um 3 de paus. Olha aqui como ele tá com a varinha mágica manifestando, criando, começando a criação, começando a dar voz para esse projeto, começando um novo trabalho, aceitando uma nova proposta, aceitando um convite, e isso em decorrência de novas parcerias que chegam para você, né? Porque a gente tem, chegada de novas pessoas, chegada de novas pessoas. Então aposte em pessoas novas que chegam. Sai desse núcleo que você está inserido que não está te agregando. Olha o núcleo que você está inserido. Concorda comigo que você precisa de novos núcleos? Novas formas de pensar? Então aqui começando algo novo. E a gente tem a carta da torre no final do teu mês. Então eu diria para alguns aqui que ainda que você não queira fazer esse trabalho de limpeza mental ou limpeza das coisas aí que estão te atrapalhando em volta de você, isso vai acontecer até por força da natureza, tá? Porque quando sai a carta da torre, não fica pedra sobre pedra. Nada vai se manter igual. E a gente tem a carta da temperança, pedindo para você equilíbrio, pedindo que você pare de correr em volta do rabo e lute contra os seus dragões internos, com o teu mental, com essas pessoas, que você tenha coragem para fazer o que precisa ser feito, os cortes, ressignificar aí pessoas, padrões mentais, para que você feche o mês sendo visto, sendo celebrado. A gente tem celebração para você aqui. Existe um reconhecimento que chega para você. Tá? Você sendo honrado, você sendo visto, as pessoas valorizando quem você é, o seu trabalho, a sua capacidade, o seu poder, mas a partir do momento em que você se liberta desses padrões mentais que estão bem fortes aí. Vamos de baralho cigano, cigana esmeralda, 4 cartas, por favor. O que mais os sagitarianos precisam saber no mês de agosto? Bora lá, Sagitário. O que Sagitário precisa saber? Você sendo honrado. Carta da cruz. Carta do cavaleiro. Carta da cruz. A espiritualidade está de olho em você, né? A espiritualidade está aqui pronto para te honrar. Porque quando sai essa carta da cruz, que é um 6 de paus,
é aquele momento da celebração, né? Aquele momento em que realmente o universo começa a me honrar, a celebrar as minhas vitórias, as minhas conquistas. Aqui é a celebração de uma vitória, você vencendo seus monstros internos, né? Existe uma celebração aqui, tá? E a espiritualidade honrando todo esse trabalho, todo esse empenho da sua parte em escrever uma nova história. O cavaleiro, ou seja, existem notícias, oportunidades, coisas novas que chegam, e perceba que quando você faz o trabalho de cortar o que precisa ser cortado, limpar o que precisa ser limpo, as coisas acontecem para você com muita velocidade, porque é uma carta de velocidade, uma carta que traz coisas novas para ontem, tá? Então é um 9 de copas, que também é uma carta de honraria, certo? É você chegando num lugar em que você vai agradecer. Lembra que no fundo do deck a gente tem o Rei Rico? Como é que ele chegou nesse lugar? Lembra que eu falei que isso aqui está oculto? Então ele está disponível para você, mas depende de um trabalho que você vai fazer. E aqui eu tenho um 6 de paus e um 9 de copas, dizendo que você vai celebrar muito ainda, tá? Tem muita vitória e muita celebração para você. Então vai fazer o que você precisa fazer, corta aquilo que precisa ser cortado. Mais 2, Esmeralda. Muitas cartas. Mais 2, Esmeralda. Ok. Carta de Santa Sara Kali na mesa. Você tem dúvida que a espiritualidade está te honrando? Você tem dúvidas que a espiritualidade está querendo trabalhar a seu favor? Olha aqui, ó, a transformação, a torre com a carta da cobra. A carta da cobra nesse deck, ela fala da pele que eu preciso trocar. É igual a borboleta, né? Se recolhe num casulo, permanece lá um tempo, sofre, dói na pele, dói na carne, mas quando ela ressurge, ela surge uma borboleta. A cobra, mesma coisa. A cobra se recolhe para trocar sua pele. E aí ela surge com a pele totalmente nova. Captou, né? Ó, e no fundo do deck a gente tem a carta dos ratos. É a mesma energia. Ainda bem que tá no fundo do deck, porque tá ressaltando para você, isso só se abre, isso só acontece quando você liberta a tua prisão mental. Sagitário, eu espero que tenha feito sentido para você, que te ajude aí no mês de agosto. Salve esse vídeo para quando você estiver aí titubeando no teu caminho, você olhar e lembrar aí das orientações, dos recados da Esmeralda, das dicas que ela tá dando aqui para te ajudar, tá certo? Eu desejo que você tenha um excelente mês de agosto. Já dá like nesse vídeo agora antes que você esqueça. Um beijo enorme, um feliz agosto e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Tchau!